Tem uma coisa nos tempos atuais que me trava todas as vezes que eu preencho uma ficha de cadastro em um hotel ou algo do tipo. Eu tô falando do temido campo profissão. Quando eu tinha uma carreira na área de tecnologia, era mais fácil. Escrevia desenvolvedor de software por um tempo e depois passei a escrever gerente de TI. E vida que segue. Mas desde o ano passado, quando fui contemplado no consórcio do layoff e acabei demitido, a minha profissão passou a ser para mim mesmo um mistério. Eu acho que eu sou podcaster. Mas isso é reconhecido pela galera como profissão? Eu confesso que eu fico meio confuso. Eu acho que isso se deve ao fato de que quase toda vez que eu falo pra alguém que eu tenho um podcast em 2024, o que eu recebo de resposta é outra pergunta. Pô, que legal, qual que é seu canal do YouTube? Pera aí, moço. Não é esse tipo de podcast que eu faço. Não tem cortininha, é só áudio. Entra no Spotify aí ou em qualquer agregador que eu te mostro. Enfim, dito tudo isso, é esquisito se ver resumido a uma ficha de cadastro, né? Não só pelo campo profissão, mas por tudo. Tentar colocar numa folha de papel de forma resumida quem é você. E de formas diferentes, a gente faz isso várias vezes na vida de hoje, né? Ao criar seu perfil numa rede social ou num aplicativo de paquera, você cria uma persona que te represente através das facetas que mais interessam ser representado naquele contexto. Numa rede social, há quem queira ser percebido como uma pessoa séria, com pensamentos filosóficos. Há quem queira ser percebido como engraçado, interagindo com memes e falando bobagem. E num aplicativo de paquera, que também é uma rede social de alguma forma, você procura se mostrar interessante para conseguir seus matches, deixar claro seus interesses, o que tá buscando, e deixar claro também os traços de personalidade que são importantes para você, né? Alguns dos seus gostos pessoais, hobbies, enfim. Claro que é resumidamente, mas em todos esses exemplos, publicamos como se fossem fotos estáticas da nossa própria personalidade, vista de ângulos que nos contextualizem com o que queremos passar em cada cenário. Mas quantos de nós existem dentro de cada um? A verdade é que, pensando um pouco profundamente, eu me sinto muitos de mim mesmo. Eu sou um em casa, por exemplo, com meu pai, minha mãe, irmão, a família mais próxima. Eu sou outros em meus círculos de amizades. Inclusive, para cada círculo, ressalto que há alguma diferença. Eu fui outro na vida como profissional de tecnologia. E hoje, na vida de profissional da internet, eu sou vários outros. Sou um aqui, outro no Mal Acompanhado, outro no Peladranet. Enfim, são muitos. São tantos de mim mesmo e, no fundo, sou só um. Cada uma dessas facetas me parece representar simplesmente cada um dos meus desejos e vontades. Cada um desses muitos de mim representa um sonho diferente. E esses sonhos estão todos entrelaçados, unidos por essa bagunça que eu chamo de eu. Como o desejo de conviver em paz e feliz com a minha família. Como o desejo de desfrutar da companhia dos meus mais variados e diversos amigos. Como o desejo de ser um bom profissional na minha área de formação e fazer um trabalho bacana que me permitiu desfrutar da vida, até financeiramente falando. Como cada desejo de realizar cada um dos meus projetos criativos, um de cada vez. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essa necessidade de se organizar para atender aos desejos. Ouvir atentamente cada um dos tantos de nós que vivem em nós mesmos. Cada um desses desejos merecem atenção, merecem ser considerados com carinho, para que esses desejos deixem de ser sonhos e vontades e se realizem, materializem, para que consigamos tirar do papel nossos planos mais ousados, para que a gente possa realizar aquela viagem que sempre sonhou ao lado das companhias que fazem sentido, para que a gente possa adotar o pet que sempre quis. Para que a gente possa organizar aquela festa de, por exemplo, casamento, que junta no mesmo lugar todas as pessoas que fazem sentido na nossa vida. Para que a gente possa buscar de todos os ângulos nossa felicidade de forma genuína. Entendendo e respeitando que cada voz dentro da gente representa um anseio diferente. E cada anseio é como se fosse uma criança. Cabe a cada um de nós cuidar bem deles, para vê-los crescerem fortes e saudáveis. É claro, sempre encarando a realidade e entendendo as limitações. Mas sem nunca, jamais, perder a inocência daquilo que um dia foi só um sonho. Seja bem-vindo. Eu sou muitos de mim. E também, eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça.
Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Mabê Bonafé. Olá! Olá, Mabê. É Bonafé mesmo, né? Não é Bonafé? É Bonafé, é Bonafé. Eu li o acento certo, então, na hora que eu vi. Significa boa fé em italiano. Olha que bonito. Bonito, né? Boa fé. Mabê, que eu não sei nem como te descrever, porque você faz tanta coisa na internet já faz tempo. Já. Você tem podcast com o Modus Operandi com o Caso Bizarro, né? Que são Isso. dois totalmente diferentes um do outro, inclusive. Exatamente. Um fala sobre crimes reais e o outro é uma pegada mais interação com as histórias dos ouvintes, né? Tem algumas histórias que eu trago também, histórias que aconteceram no Brasil ou não, né? Ou dizem que aconteceu. Uhum. Então é uma pegada mais voltada pro humor, assim. Já o Modus Operandi não, né? Ele é mais sério, mais jornalístico. Mas eu acho que são duas personalidades muito próprias minhas, assim. Acho que eu tenho muito uma pegada muito séria, eu gosto de falar sério, eu gosto de falar sobre alguns conteúdos e ao mesmo tempo eu gosto muito de, tipo, tenho muito bom humor, então sou mais da zoeira e tal. Acho que tem tudo a ver. Não, e inclusive você acertou na mosca já, porque eu não te falei antes de gravar, porque eu nunca falo, mas o tema do programa de hoje é exatamente esse. Eu sou muitos de mim. Esse é o título do programa de hoje, justamente pra falar sobre todas essas facetas que a gente tem. Gente! Você foi a pessoa que veio primeiro na minha cabeça quando eu pensei nesse tema aí, porque, além de tudo, você também escreve livro, né? Nossa, você já se aventurou de tudo um pouco aí da vida. Sou ex-publicitária, né? Trabalhei muitos anos na publicidade. Muitos anos mesmo, assim, 13 anos na publicidade. Caraca. Então, os últimos 7 anos com a Netflix, nem de pertinho. Então, todo esse início da Netflix aí no Brasil, eu tava lá trabalhando junto. Foi muito especial pra mim. Que legal. E na própria Netflix, assim, eu demorei muito pra trabalhar com conteúdo por lá, com roteiro e tal. Até então, eu tava em outras áreas. E todo mundo sempre falava, você é muito criativa, não sei o que, você tem que escrever, você tem que escrever. E óbvio que eu gostava de escrever, mas a minha ideia de escrita era tipo, quero escrever livros, né? Eu gostava de escrever crônicas e tal. Uhum. Eu achava que, tipo, a minha escrita ia também pra esse caminho do publicidade, mas me joguei nessa também e amei. Então, eu escrevi um livro com a Carol Moreira, que é o livro do Modus Operandi. Estou escrevendo... Sei, tem uma cópia aqui em casa, porque minha namorada é 100% fã, inclusive. Maravilhoso. Qual que é o nome dela? Ana Lúcia, minha namorada. Ana Lúcia, querida. A gente tem esse livro e aí, né, eu brinco que o carreira solo agora, que eu quero fazer, eu quero ser conhecida como escritora de terror, escritora de suspense aqui no Brasil, mas é um caminho ainda árduo, assim, porque eu tô... Primeiro que tem que sentar e escrever e eu faço tanta coisa que eu acabo tendo dificuldade de fazer isso agora, mas tô escrevendo, tem muita coisa escrita também, muita coisa produzida já que, enfim, quero organizar melhor e soltar aí no mundo. E eu também escrevi junto com o diretor um argumento de um filme. Caraca. E aí a gente tá no processo de tentar captar, né, alguns recursos e tal agora, um produtor e tal, e aí também é um famoso vem aí, né, vamos ver. Você sabe que o estalo que me deu pra gravar esse programa aqui foi porque esse tempo eu fui num hotel e eu preenchi aquelas fichas de cadastro. Uhum. Eu, assim como você, eu tive uma carreira pregressa a me dedicar 100% à criação de conteúdo também. Eu era gerente de TI, né, fui programador, aí fui gerente, fiquei 9 anos e um tanto trabalhando com TI, aí acabou que eu fui contemplado, o consórcio do layoff me pegou, fui demitido. E eu já tava trabalhando com o Jovem Nerd e tudo, e aí embarquei pra trabalhar só com isso, que era uma parada que eu, há muitos anos, eu também já produzia, mas muito na pegada do hobby, o trocado que der deu. Sim. Não é a parada que eu vou contar com isso pra pagar meu aluguel. E de repente, eu me vi com essa sendo a única parada que eu tenho pra sobreviver e pra viver. Quando eu fui no hotel pela primeira vez, depois de, sei lá, um ano e pouco, eu tava indo, mas sempre me travava. E recentemente eu fui de novo, e aí eu fui preencher aquela fichinha de cadastro e tem um campo profissão. E eu travei. Sim. Eu falei, o que eu escrevo aqui agora? Eu só coloco publicitária. Tá vendo? Faz quanto tempo você não exerce, né, publicidade? Nossa, total. Assim, 2 anos, nem faz tanto tempo. Mas assim, eu acho tão complexo escrever, tipo, eu acho que hoje a minha maior profissão, assim, minha profissão principal é podcaster, né? Porque são as coisas que eu mais produzo, mas também é um pouco escritor e também é um pouco roteirista, porque tudo faz parte disso, né? É ruim a gente se definir num rótulo só, né? Nessa hora, a gente fica se questionando, tipo, quantas Mabê tem por aí, né? Você fala, cara, eu poderia preencher esse documento de várias formas, todas estariam corretas. E acho que o grande desafio nosso, eu comecei a pirar em cima dessa ideia, a gente faz muito contorcionismo pra poder permitir que todas essas Mabês coexistam, né? Você equilibrar todos esses pratos, porque no fundo o que a gente tá falando é que a gente tem vários desejos
muitos, né, sonhos e eles vão virando projetos e vontades de realizar. E aí, pô, como que é pra você, assim, pensar em se dar a oportunidade pra que todas essas Mabês cresçam, né? Se desenvolvam. Meio que ao mesmo tempo. Porque a gente não para uma coisa pra fazer outra, né? Tudo junto. Sim. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Tipo, você conseguir o famoso equilibrar os pratinhos, né? Você conseguir fazer com que uma coisa aconteça pra outra rolar. Eu acho que é uma série de coisas que é você colocar muito desejo, muita vontade ali em cima. Eu acho que tem a ver com sorte também. Acho que tem muito a ver com sorte. Acho que também tem muito a ver com entender também essas possibilidades, porque assim, quando eu comecei, né, a trabalhar com podcast e tudo mais, tipo, eu nunca achei que um dia o podcast ia, tipo, que eu ia ganhar dinheiro com podcast, sabe? E realmente é muito difícil ganhar dinheiro com podcast. Mas hoje, se você parar pra analisar, é minha vida. Tipo assim, o que paga o meu aluguel, o que paga o meu dia a dia, o que paga tudo que eu faço na minha vida são os podcasts. Eu comecei lá, o Modus Operandi foi, porra, 2018, sabe? 2018 a gente começou a falar sobre o Modus. Aí 2019 a gente decidiu colocar num papel. E 2020, 1º de janeiro, a gente colocou o primeiro episódio no ar. Então, assim, foi... a gente tá falando de 5, 6 anos atrás. Eu encontrei no Modus, eu vi no Modus uma oportunidade de fazer algo que me incomodava, que era fazer uma coisa que era minha, sabe? Que era, tipo, toda minha. Que é assim, não, eu que vou fazer. Trabalhar com empresa, né? A gente que trabalha com criatividade, que pra mim é uma parte muito complexa, é você aceitar que quando você tá trabalhando pra uma empresa, no fim, é eles que estão batendo na tecla se aquilo vai pro ar ou não. Então, você pode colocar, eu né, sempre coloquei o máximo da criatividade que eu pude, mas no fim do dia eu precisava preencher algum requisito ali que eles estavam pedindo, né, um brief, alguma coisa assim. E por mais que eu tenha amado trabalhar com publicidade, tenha amado trabalhar, né, principalmente com a Netflix, que acho que eu cresci demais, muitas vezes eu sentia que, tipo, porra, mas eu queria ter feito o que eu queria ter feito, sabe? Tipo, então acho que pra mim o Modus foi um projeto primeiro pra assim, pô, eu quero fazer. E na verdade nem foi tão assim, porque eu comecei, a Carol e a Bel, então também não é o que eu quero, né? É o que as 3 meninas se reunindo, né? O que as 3 mulheres reunindo queriam e acreditavam e tudo mais. E normal, é assim que acontece quando você tá fazendo um projeto com outra pessoa. Até hoje, eu e a Carol, a gente encontrou caminhos e formas de fazer ele acontecer e saber até onde a gente vai ceder. Mas é nosso, sabe? É algo que a gente pode pôr a nossa ideia, que a gente faz acontecer. Então, eu primeiro queria isso como uma realização pessoal. Entendi. Eu não esperava que fosse virar o meu trabalho principal, mas eu esperava que ele fosse me dar um gancho. Isso é muito louco, assim, a Carol até confirmou isso. Falei, Carol, pode confirmar que é verdade, que quando em 2018, a primeira reunião que a gente fez, eu falei, olha, o meu objetivo com esse podcast, tipo assim, eu falei desse jeito, o meu objetivo com esse podcast é que um número de pessoas me conheça o suficiente pra me atrelar ao conteúdo de suspense, de terror, nananã, pra que quando eu comece a lançar livro, as pessoas já me liguem a isso. Então, assim, lá em 2018 eu falei isso. Por quê? Porque eu pensei assim, é isso. Vai rolar o podcast, depois algumas pessoas vão me conhecer, eu vou começar a lançar livro, vou continuar na publicidade e vai ser isso. Entendi. Caraca. Só que não foi, entendeu? Virou uma outra coisa. Eu acho que é engraçado você olhar pra trás hoje nisso, né? Pensar no plano original e ver ele acontecendo, porque pelo que você conta, o podcast virou uma coisa em si, né? Ele era meio para um fim e de repente ele virou um fim em si próprio. Exato. E aí, acho que tudo acumula, né? A Mabê, que quer escrever livros de terror, que vai realizar todos esses projetos, ela não é mais a mesma, sozinha, né? Acho que essa Mabê que hoje sente prazer em, caraca, que legal fazer um episódio novo, bolar tudo, ver a reação da galera, ela foi sendo criada nesse caminho, né? Com modos já em andamento. Que louco. Total, a verdade eu me apaixonei por gravar, principalmente. Eu amo gravar podcast. Legal. Eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu super teria curtido talvez fazer um rádio, sabe? De participar de rádio. E, tipo, eu acho que é uma parada que, assim, eu me apaixonei mesmo. Porque uma das coisas que me assustava muito, que também hoje não é uma questão, mas que me assustava muito lá atrás, assim, é que vários momentos eu queria fazer alguma coisa, mas eu nunca queria me mostrar, porque eu tinha muito problema com a câmera, assim, eu era muito travado. Se ligava a câmera, eu entrava em pânico, eu começava a falar que nem um robô, era muito engraçado. Era como se a minha personalidade toda apagasse e eu virasse um robô. Caraca.
quando ligava a câmera. Então, assim, eu tenho vídeos muito engraçados, assim, que é tipo eu falando, oi, gente, sabe? Tipo assim, é muito esquisito. Porque é isso, assim, eu era muito... não sei, eu não queria ir por esse caminho. Eu acho que o podcast, por ser uma parada de áudio, ele foi algo que me pegou muito desde o início, que eu gostava, me sentia mais confortável. Aí, óbvio, né, depois... Hoje eu faço podcast em vídeo, então eu já mudei um pouco isso. Mas eu acho que ali no início também tinha um pouco de que eu queria ficar um pouco nos bastidores. Que como eu fazia publicidade, eu nunca tive o sonho de criar conteúdo pra virar uma influenciadora, sabe? Eu não tinha essa vontade. Eu trabalhava com influenciadores. Tipo, mesmo hoje, assim, eu não me enxergo muito nesse lugar. Mas não falo isso de uma forma pejorativa, de forma alguma. É uma questão de identificação mesmo, né? De identificação. Tipo assim, eu não acho que eu sou uma influenciadora. Eu acho que, tipo, eu produzo... Tanto que, assim, meus principais conteúdos são os podcasts, né? Tipo, hoje eu tô tentando me aventurar um pouco mais, produzir mais vídeos pras redes sociais, mas eu sou muito ruim com isso, porque eu não consigo o tempo, e aí eu não... Sabe, eu quero falar uma parada que acabou de acontecer. Talvez não seja o formato que você gosta de fazer mesmo, né? Então, exato. Sei lá, você não encontrou, talvez, a forma de se comunicar que te dá essa paixão que o podcast já te deu, né? Eu falo isso porque pra mim aconteceu exatamente isso, assim, hoje em dia, rede social pra mim é um trabalho, assim, obrigatório, que eu não encontrei da forma que eu falei, caraca, isso é legal de fazer, sempre, precisa fazer. Eu acho que uma parte sim, uma parte eu ainda não encontrei exatamente, mas eu acho que a minha dificuldade hoje é a parte técnica / financeira, que é o seguinte, eu não consigo fazer tudo que eu faço e parar, escrever um roteiro, gravar, editar e postar. Só que eu também não consigo separar um dinheiro pra poder pagar um editor atualmente, assim, pra fazer as coisas pra mim. Total. Só pra isso. Porque o dinheiro que vem do podcast, pra mim, é muito organizado nas coisas que eu estou investindo pro podcast em si já. Então, eu acho que eu sofro com isso, sabe? Tipo assim, eu ainda não ganhei o suficiente pra, tipo, puta, esse dinheiro eu posso contratar uma equipe, sabe? Entendi. Mas já dava pra fazer um pouco mais. A verdade é essa. Assim. Mas eu acho que esse é o desafio mesmo, né? Esse é o desafio. Desafio de organização mesmo, pra que a gente abra espaço pra mais essa parte nossa existir também, enfim, e aí, qualquer que seja o objetivo. Eu acho que é engraçado, assim, tudo que a gente fala muito sobre trabalho, mas é engraçado a gente olhar até na vida pessoal quantos de nós existem, né, assim, a gente olhar pro redor e enxergar a gente em família, enxergar a gente no círculo de amigos e ver como a gente é diferente, se comporta diferente, se permite coisas diferentes, né, tem o clássico de ser mais tímido na frente dos pais e tal, e ser mais extrovertido com os amigos, mas também tem o lance de você se demonstrar, sei lá, mais inabalável, né, perto dos amigos, pra você não sair por baixo, alguma coisa acontecer, não, você querer sair mais forte, mas com família, geralmente a gente sentir mais, pô, ali eu posso ser mais vulnerável, ali ter o colo de pai e mãe, alguma coisa assim que a gente vai criando essas personas, e aí lembrar de escola, de faculdade, de trabalho, pô, no escritório, acho que é o ambiente mais clássico que a gente, meu primeiro dia, no primeiro escritório que eu fui trabalhar, eu lembro que eu tava total atuando, assim. Fingindo que eu sei o que eu tô fazendo, 100% ator, assim. Eu não fazia ideia, eu tava apavorado. Falei, era como estagiário ou não? Como estagiário, era. Meu primeiro estágio. Eu estagiei na Natura, né? Morava lá em Jundiaí, a Natura em Cajamar, na real, né? Eu trabalhei na Natura também. Olha aí, tá vendo? Eu trabalhei na Natura em 2007, 2008, em Cajamar. Eu trabalhei em 2013. Eu morava em Polvilho ali. Caraca, eu morei em Jundiaí mesmo e pegava fretado todo dia. Pô, era gostoso a Natura em Cajamar, hein? Vai tá lugar gigante, bonito demais. Saudades. Concordo 100% que a gente cria uma personalidade em cada lugar que a gente tá. É maluco. E a gente cria expectativa, né? Cada lugar que a gente vai e tudo mais. Acho que enquanto, além da nossa própria personalidade, a gente, enquanto amigo, cria expectativa em como o amigo vai reagir, em como as coisas vão acontecer naquele círculo, enquanto irmão, enquanto filho. E aí, acho que mostra muito como a gente é complexo, né? E como é importante a gente dar atenção a cada um dos desejos e anseios que a gente tem. Porque pelo menos a forma como eu enxergo hoje eu olho pra todo tipo de conteúdo que eu quero produzir, mas também olho isso concorrendo com
questões pessoais mesmo, e na prática a gente que trabalha meio que, eu vou chamar por conta, mas assim, a gente tem um pouco mais de liberdade pra fazer a própria agenda, não responde a uma empresa explicitamente contratado e tal, você olha e fala, pô, a concorrência pra mim é o meu trabalho, que eu gosto de fazer, que tem um lado de trabalho que é o que vai pagar nosso aluguel, e tem um lado artístico de, eu tô me expressando aqui, eu tô colocando um pouco de mim aqui, aí eu quero ver a reação das pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo tem o meu lado pessoal de, cara, o meu lazer também tá concorrendo com isso. Quando eu quero armar uma viagem e fazer alguma coisa, tudo isso é louco, né? Como são coisas que não deveriam concorrer em prioridade e elas concorrem porque são desejos diferentes. Então, eu tenho o desejo de viajar pra um lugar diferente com a minha namorada, conhecer um negócio novo. Pra isso eu preciso, obviamente, né, me organizar financeiramente, isso vai a parte do trabalho, mas também as partes de você organizar o que você quer fazer. De, pô, de repente, se você quer se dedicar pra escrever um livro de terror, você sabe que você vai ter que se organizar pra ficar, sei lá quanto tempo sem tirar férias, sem viajar, sem poder ver alguma coisa que você quer ver. É como se, assim, viajando muito no visual disso, é como se a gente tivesse vários vasinhos de planta aqui em casa, cada vasinho é um desejo desse, e a gente fala, pô, esse raminho aqui, ele precisa de atenção agora, né? Precisa focar nele agora, né? Com mais cuidado, regar mais e tudo mais. E eu acho que a gente tem isso junto com uma série de outras coisas, que é tipo, a nossa saúde física. Total. Tipo, os médicos, né? Eu lembro quando eu trabalhei em muitas agências, eu só, tipo, fazia exames, consultas nas férias. Muito doido, né? Então, tipo assim, eu não marcava exame se eu estivesse trabalhando. Então, era uma parada que você, tipo, você vai, você pega a tua saúde e você joga pra, sabe? Tipo assim, a minha saúde agora tô meio cagada aqui, tô com uma dor de dente, mas eu vou, sabe? Eu só vou poder chamar um dentista, vou poder resolver. Então, assim, é umas coisas que eu acho que a gente terceiriza muito a nossa saúde física, mental e, né, de uma forma geral. Totalmente. Então, acho que o que me trouxe paz também que assim, não tem como tudo estar bom o tempo todo. Não existe. Mas também não precisa estar tudo na merda, né? Então, assim, calma lá, vamos por parte. Então, assim, eu acho que encontrar esse equilíbrio, primeiro, pra mim, assim, que era uma pessoa 100% workaholic, vou vestir a camiseta da empresa, vou me matar de trabalhar, e depois eu via que fulano fazia a mesma coisa que eu, ganhava R$1.000 a mais, que quando eu saía de férias, eles contratavam 2 pessoas pra me substituir. E tipo assim, por que você precisa de 2 pessoas pra me substituir? Então, eu tô fazendo muita coisa. Exato. Espera lá, então parece que eu tô trabalhando demais, parece que eu fazia muito, eu sempre fiz muito mais do que eu deveria. O que é óbvio, por um lado, pô, legal, a gente tem que ser ambicioso, mas por outro lado, até que ponto também eu tô sendo apenas trouxa, sabe? Quantas mabês você renegou pra poder chegar nisso e focar tanto no trabalho, né? Tipo assim, às vezes indo pra um outro lugar, pra um outro trabalho, eu vou trabalhar esse mesmo tanto e vou receber muito mais do que eu tô recebendo aqui. Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio também, essa harmonia, sabe? E hoje, nossa, eu vejo assim, como eu sou completamente diferente. Por um lado, eu acho que é importante sim você ter aquela sangue nos olhos, né? Eu não tinha faculdade, então eu tinha muito complexo comigo mesma, no sentido de eu preciso demonstrar o meu trabalho, porque eu não tenho faculdade, porque se eu perder isso aqui, ninguém vai me contratar, porque eu não tenho faculdade. O negócio da faculdade era uma parada que me batia muito. E então eu tinha essa coisa de preciso dar certo. E hoje, eu sinto que é tipo, cara, eu vou fazer o que eu consigo fazer. Tipo, eu não tenho mais essa pira de eu vou ficar respondendo e-mail meia-noite, sabe? Tipo assim, eu não tenho mais essa coisa dessa loucura. E olha que eu tô falando de um projeto que é meu hoje, né? Claro. Mas mesmo assim, não é que eu não vista a minha camisa, óbvio que eu visto, óbvio que eu vou fazer de tudo pra dar certo, mas eu preciso viver. Exato. Eu preciso me divertir, eu preciso ter meus amigos, eu preciso me relacionar, eu preciso me divertir, eu preciso, sei lá, às vezes me dar um luxo. Sair pra jantar num restaurante gostoso, Sair pra jantar, exatamente. O luxo tempo, sabe? Por exemplo, hoje é um dia que eu estou com muita cólica. E eu tomei muitos remédios. Isso, normalmente, eu trabalharia loucamente quando fosse, tipo, 10 anos atrás. E hoje, eu fiquei lá deitada na minha caminha, fiz umas coisas lá,
agora eu tô aqui gravando com você, depois eu vou voltar pra minha caminha e vou ficar, tipo assim, é isso, entendeu? Respeitar esse momento, exato. Vou respeitar, eu tô com dor, eu tô morrendo de dor, então, tipo assim, não agora, tá? Agora eu tô medicada, mas eu digo assim... Ah, que bom. E eu tava rindo, já tava sendo super insensível. Mas, tipo assim, mas acho que é isso, sabe? A gente precisa respeitar os nossos limites, encontrar Total. esses pratinhos, e aí é tudo muito mais difícil quando você vê que além de, né, ter você mesmo, aquela coisa meio do The Sims, né? O social tem que estar legal. As barrinhas do The Sims, né? A comida tem aquelas barrinhas do The Sims, e ao mesmo tempo, quais são suas barrinhas de trabalho? E aí que eu acho que é o desafio, porque eu acho que eu ainda não faço isso muito bem. Por exemplo, de escrever, eu quero escrever, mas eu não consigo parar pra escrever tanto. Só que ao mesmo tempo eu falo, mas por que eu tenho que, tipo, sofrer por isso? O que eu faço eu tô gostando, e eu tô fazendo muita coisa, sabe? Daí eu fico pensando, será que é esse momento mesmo que eu tenho que parar tudo pra fazer, pra escrever, sendo que, sabe, parece que é muito mais um desejo meu do passado, do que de fato entender que eu estou em outro momento agora. Entendi. Né? Então, eu acho que nossa, é tanta coisa, é tão complexo. Esse diálogo interno é complicado, né? De você... É complicado. Porque a gente tem que aprender a se ouvir os sims e os nãos, né? E aí... É engraçado que a gente falou disso sobre ser muitos, mas no fim, a gente é uma coisa só, né? A gente é uma pessoa só. É que a gente tem vários desejos e vários anseios. E aí eu acho que é ver esse voltar à realidade, assim. Às vezes quando eu imagino, sei lá, que a gente empinou todos os nossos desejos como se fosse pipa. E aí no fim tá tudo na gente, é tudo dentro aqui que tá preso. Então, sim, você falou disso da gente se respeitar, os nossos limites e tal. Eu lidei muito com isso no último ano, assim. Desde que eu fui demitido em março do ano passado, eu passei o ano passado inteiro trabalhando a moda caralha total, assim. Eu não tinha agenda, eu só fazia porque eu sabia, eu tinha os dias pra entregar os podcasts que eu faço, então, até tal dia tem que estar pronto. É isso aqui, então eu vou fazendo. E aí eu percebi que minha vida tava uma merda. Eu tinha mais tempo livre e não fazia nada, e me sentia sufocado. Foi, assim, 2 meses atrás, por aí, que eu tava numa sessão de terapia, depois de um ano, lutando pra entender, porque, assim, foi um processo, né, de me entender enquanto, peraí, eu vou procurar emprego, não vou continuar só com isso, não. Então foi todo um processo até chegar no momento que numa sessão de terapia, que me deu um estalo meio, cara, eu sempre gostei, assim, no meu trabalho CLT, TI, eu sempre fui elogiado por ser organizado, por organizar minha agenda e tudo mais. Falei, deixa eu olhar pra minha vida e pras prioridades da minha vida, e quando eu digo prioridades, não é trabalho, é prioridades mesmo. Eu vou construir uma agenda pra mim, como se fosse trabalho, mas tudo eu vou botar numa agenda. Para, 1% do que eu fiz, juro. A hora que eu fiz isso, assim, juro por Deus, Babi, hoje na minha agenda tá passeio com o Gabu, pra eu passear com o meu cachorro. Sim! Eu falei, cara, tem um horário pra eu fazer isso. E assim, pra muita gente seria um negócio megalomaníaco de controle que eu sei que faria mal. Pra mim é o meu relaxamento. A alegria é olhar a minha agenda. Deixa eu te mostrar a minha agenda. Caraca, isso é céu pra mim. Eu tô mostrando uma agenda cheia de corzinha. A pessoa olha, dá um desespero. Mas eu tô em horário pra almoço. Porque se eu não colocasse horário pra almoço, eu não parava pra almoçar. Eu passava o dia e não almoçava. Então, tipo assim, eu tenho horário para tudo. Tipo, eu preciso sentar pra ler e-mail, então eu vou separar um horário pra ler e-mail. E não é que eu vou ser, tipo, conservadora, que tipo, nossa, mas não pode nem abrir uma exceção. Não, claro que não. Tudo é mexido o tempo todo. Mas enquanto eu não fiz isso, porque eu tinha a mesma coisa que você, tipo, eu era extremamente organizada pro trabalho. Na hora que eu olhava a minha vida, eu era zero, eu me colocava em último lugar. Tinha nada. E acho que esse que é o grande problema. A gente coloca... E assim, uma coisa que eu trabalho também na terapia há anos, ela falou assim, Marina, você ama trabalhar mais do que ama viver. Isso é uma realidade. Agora, isso é triste? Isso, sabe, tipo assim, o que eu posso fazer pra ficar bem? Porque eu não acho que é triste, porque se eu amo trabalhar, eu tô amando trabalhar. Exato. Mas ao mesmo tempo, você ama mais trabalhar do que, sabe, tipo assim, é muito louco isso. Só que eu acho que, tipo, quando eu trabalhava pra outras agências, pra outras empresas e tal, eu acharia isso triste, mas hoje, tipo assim, eu estou trabalhando pra mim. Então eu sinto que, tipo, são com coisas que eu acredito e por isso elas me preenchem. Então elas me trazem uma satisfação. Quando você falou lá no começo sobre criar modos de fazer algo seu, eu acho que é por isso que traz uma satisfação, porque você sente que é teu mesmo, que não é que você tá cumprindo tabela, não tem aquele, assim, isso eu sinto também, eu não tenho mais o dia de trabalho, que é aquele dia que eu falo, cara, que chato, hoje eu cumpri tabela. Não, sempre tem alguma parada no meu dia que eu falo, isso aqui foi maneiro, tô felizão de ter feito. Sim. Eu até pra te
te mostrar. Eu fiz a mesma coisa que você, assim. Minha agenda tá toda coloridinha, não sei se dá pra ver. E um monte... Eu ainda deixo buracos, porque eu fico sempre assim, ainda tô em adaptação, né? Cara, eu não vou também com muita sede ao pote. Sim. Mas quanto mais ocupada tá a minha semana, é assim, hoje em dia até exercício físico, tudo tá na agenda. Eu voltei a conseguir me exercitar por conta disso. Eu falei, cara, passei, sei lá, 2 anos parado, sem fazer absolutamente nada. Aí a hora que eu vi, eu falei, cara, até pela minha saúde, tudo, chega disso. Sim, A partir do momento que eu consegui aplicar uma parada, que é como você falou, que é você via como uma vantagem sua no meio profissional, pra mim mesmo, às vezes eu comecei a olhar e falei, pô, realmente era bom nisso, né, cara? Meu trabalho tinha razão de me elogiar por isso, porque eu tô sentindo a coisa legal de estar organizado e de, sei lá, hoje, por exemplo, na minha agenda aqui, daqui a pouco, inclusive, eu coloquei comprar cápsula de café na minha agenda, porque eu vi que acabou e eu falei, cara, eu preciso do mercado pra fazer isso. Tipo, eu não vou no mercado pra comprar coisa do mês e tal. Meu café está acabando e ele é importante o suficiente pra ele entrar na minha agenda. Pra parar um pouco. Não, isso tudo é respeitar, né? A gente olhar mesmo, como você falou, hoje é teu dia de cólica, pô, olha pra tua agenda e muda as coisas de ordem mesmo, sem dó, passa pra frente, se respeita e se ouve, né? A gente aprender a se ouvir em cada anseio. Pô, sei lá, sexta-feira tem um colega meu que a gente tá louco pra ir no show do Skylab faz tempo. E vai ter show em São Paulo. Falei, cara, minha sexta tá bloqueada pra isso, fica tranquilo. Eu tirei tudo da semana pra isso poder acontecer. E é maneiro mesmo, porque é isso, né? Pra mim a gente tá com aqueles vasinhos de planta e eu percebi que sexta-feira eu vou regar aquele vaso e só aquele, não importa mais nada. Vamos separar um tempo e aquilo vai me preencher. Exatamente. Eu tô tentando, enfim, hoje eu trabalho com a equipe do Modus Operandi, a equipe do Caso Bizarro, mas o Caso Bizarro é mais eu sozinha, né? Que eu faço podcast, então, e eu deixo muito livre pra cada um trabalhar no horário e momento que quiser. A gente tem algumas regras do tipo, não gosto que mande nada depois das 7 da noite. Tem uma pessoa que só gosta de trabalhar à noite, tudo bem, mas você vai, no dia seguinte, você vai mandar as paradas. Tipo, eu não quero, assim, porque coisas depois das 7 da noite é uma parada que me deixa muito ansiosa, que eu realmente tive crise de ansiedade fodidas já tive burnout, porque era uma parada de ficar vivendo em função de trabalho e tal. Eu também aboli o trabalho na sexta-feira, a gente tentou ali se organizar, e eu falho ainda um pouco nisso, mas eu né, o resto eu tento forçar pra que aconteça. E eu tô pra conversar com a minha produtora assim que ela voltar, que ela foi tirar férias agora, ela foi pra Paris, né, pras Olimpíadas, e assistir os jogos lá, e aí a gente tá pra conversar, porque o meu objetivo era a gente, não sei, né, essa loucura, mas eu queria que a gente trabalhasse segunda, terça e quarta. Caraca, que legal. Queria encontrar um jeito pra gente, e claro também, porque o podcast, o Caso Bizarro não é uma parada que, ele dá um trabalho, claro, ele tem muita coisa pra ser feita, tem muita coisa pra ser gerenciada, mas existem formas, sabe, e eu sou muito viciada nisso, sou muito viciada em planilha, modelo de trabalho, sabe, criar métodos que otimize mesmo, assim, não é pra virar um robô, mas pra gente otimizar nosso tempo. Eu até agora que ela tirou férias, pra mim tá sendo muito especial, porque eu tô olhando umas coisas, eu falei, gente, quanto tempo que a gente perde fazendo isso, sabe? Não precisava, a gente podia fazer isso aqui. Enfim, só que a gente tem um olhar distante da coisa, né, no dia a dia, é muito bom, assim. Então, pra mim, tem funcionado muito também tentar encontrar esses caminhos, que é a gente conversar, chegar num senso aí de o que a gente pode fazer, porque eu acredito muito na jornada de trabalho aí de 4 dias por semana. Mas a gente, tipo, trabalhar até quinta-feira, sexta-feira não trabalhar, eu acredito muito nisso. E pelo menos eu tenho como grande objetivo tentar transformar isso numa coisa real, assim. Tem sido um grande desafio, né? Às vezes eu consigo no Caso Bizarro, no Modus não, e vice-versa, mas eu acho que essa é uma coisa que pra mim ajuda bastante, porque daí eu consigo pegar esse outro dia e ou colocar alguma outra coisa, ou foda-se. Não, é um dia que eu vou descansar, que eu vou sair, vou na rua e vou passear. Você vai dar atenção pra outra parada que também é de seu interesse, que não seja trabalho, né? No fim das contas é isso, né? Ninguém quer tirar um dia de trabalho pra virar trabalho. Pra virar trabalho de novo. Isso foi uma parada que quando eu saí do meu emprego CLT também, quando saíram comigo no caso, mas quando eu fui fazer minha nova agenda, era um objetivo meu também que eu tô conseguindo cumprir, assim. Minha sexta, ela é livre, total. Foda. E até minha segunda, assim, meio período ela também é livre. Eu falo, cara, acho que eu consegui ter reduzido minha jornada de trabalho de 5 dias pra 3 dias
dias e meio por enquanto. É um negócio que, caraca, é uma conquista pessoal que dificilmente um aumento financeiro ia me trazer, assim, se eu tivesse no trampo CLT ainda, de falar, caraca, eu voltei a morar no interior na cidade que eu nasci, né? Desde fim de 2022. O home office deu isso pra mim, pelo menos, assim. E aí eu voltei a conviver com a minha mãe, eu tomo café da manhã com a minha mãe direto na casa dela, eu levo meu cachorro passear, eu consigo ir no parque aqui, faço coisa. Cara, isso aqui pra mim não tem preço, não tem nada. É qualidade de vida. E aí eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando, de ouvir a gente em todos esses anseios, todas essas nossas personas, porque a cultura de trabalho a qual a gente se adaptou por muito tempo, ela oprimiu isso na gente, né? Ela tentou convencer a gente de que nada disso tem valor. O que tem valor é trabalho. Trabalho dignifica o homem e só isso dignifica o homem. O resto não é digno do seu tempo e da sua atenção. E quando na prática, cara, não é menosprezando o trabalho não, como eu falei, como você falou também. Acho que o trabalho, muitas vezes ele dá pra gente muita coisa legal e a gente se encontra nele e tudo mais. Mas a gente se encontra em tanta coisa, né? Em tanto prazer. Nossa, sim. De estar com os amigos, de estar com a família, de assistir filme no cinema, de comer um restaurante legal. Tudo isso tem que ter espaço na nossa agenda de alguma forma. Cada um sabe, né, quais são suas necessidades, mas não tem como fugir disso. A gente é um ser social, entendeu? Você não precisa ser a pessoa mais sociável do mundo, mas você tem os teus, entendeu? Ou a tua família, a pessoa que você tá se relacionando. Teus pets, qualquer coisa que seja. Seus amigos, seus pets, exato. Mas assim, a gente é um ser social, a gente precisa conseguir lidar com isso bem, assim. Eu falho muito com os meus amigos. E aí, esse ano, né, eu comecei a aparecer em vários rolês que muitos ficaram assustados quando eles me viam. Falavam, como assim? Você tá aqui, não sei o quê. Eu falei, gente, então é o seguinte, eu assisti uma palestra. Nem era isso, né? Eu tava pensando há muito tempo. Mas eu não lembro o que era. Era sobre conexões. Daí toda vez que eu chego em um lugar, meus amigos, conexões, né? Eu falei, conexões, tô aqui. Eu acho que é isso, assim. Acho que quando dá uma saudade, assim, acho que tudo, assim, não é necessidade de ir em todas as coisas, porque muitas vezes eu ia em todas as coisas pra também agradar, pra também, sabe, o que eu preciso, e às vezes eu não tava respeitando até o meu espaço, sabe, eu gosto muito de ficar na minha casa, eu gosto muito de ficar quietinha, aí eu falei, não, vamos encontrar também, equilibrar os pratos aqui também nisso, né, vamos encontrar os tempos que eu quero ficar quietinha e os tempos que eu quero ver as pessoas, então, acho que hoje eu consigo lidar com isso melhor. Pô, e esse plano que você citou, pra mim, ele é perfeito também. É um plano que a gente tem que dar atenção, que é o plano de não fazer nada. Esse plano é maravilhoso. É tudo. Tem fim de semana que eu olho pra minha namorada aqui e falo assim, ó, se alguém ligar e convidar a gente, pode botar a culpa em mim, que eu não vou sair daqui. Não tem condição de eu sair da minha casa agora. Sim, não, é muito bom. É muito bom. Pô, a gente passa a vida inteira tentando achar um negócio legal, um lugar legal pra chamar de casa, arrumando a casa, etc. Na hora de você desfrutar, você não vai desfrutar, pô. Nossa, eu amo ficar na minha casa. Eu amo, eu moro sozinha. Eu amo, assim, tipo, sabe, ter o meu tempo ali comigo. Esse final de semana eu fiquei assistindo série, fiquei vendo filme, sabe? Tipo assim, mal saí do sofá e nossa, parece que eu renovei as energias. Aí hoje também já fui pra rua e tudo mais. Mas é isso. Estivesse jogando. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topa gravar. Queria agradecer demais a Mabê Bonafé. Sigam ela nas redes sociais no @ma_b no Instagram e no @Mabê Bonafé no Twitter. Ela é incrível, né? Acompanhem tudo o que ela faz, seja no modus operandi, no caso bizarro, ou simplesmente desfilando todo o seu carisma e simpatia nas redes sociais. Brigadão, Mabê, por ter mandado beijo pra Aninha, minha namorada. Ela amou. Inclusive, contando um segredo, a Aninha até chorou falando com a Mabê aqui na call. Me divertiu muito. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é o @Cabeça do Vidani. Ou Cabeca do Vidani, porque não tem cedilha. E por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas. Deixe também seus próprios comentários nas plataformas como Spotify ou em nossas redes sociais. Conta pra mim o que você achou desse episódio. E vem cá, imagina que legal que seria a gente poder publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana? Isso é possível através do financiamento coletivo no Apoia-se. Nós temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar. apoia.se/dentro da minha cabeça, sem cedilha também.
com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Resumindo tudo, acesse dentrodamiacabeça.com.br, sem cedilha, né? dentrodamiacabeça.com.br. Todas as informações que eu citei, seja de redes sociais ou do financiamento coletivo, como o plano de metas ali, vocês encontram com facilidade no nosso site. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!